Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais um podcast Reformador. No episódio de hoje, estamos na companhia do nosso irmão Daniel Salomão, que vai conversar conosco sobre o artigo que é uma pergunta: como os primeiros cristãos compreenderam a ressurreição de Jesus, que é o título desse artigo, então, publicado na revista Reformador, de novembro de 2022. Então, com alegria, saudamos o nosso irmão Daniel Salomão. Seja bem-vindo novamente, meu amigo. Olá, Guilherme, obrigado. Um prazer participar com vocês. Vamos em frente. Muito bem. Então, para a gente iniciar nossa pergunta, fazendo esses três eixos do diálogo das três revelações, estudar esse tema à luz das três revelações da lei de Deus, a gente pergunta de primeiro para o Daniel como compreender a ressurreição de Jesus à luz da doutrina espírita. O que o Espiritismo pode nos esclarecer sobre essa passagem da ressurreição do Cristo? Olha, em primeiro lugar, e chamando a atenção, claro, para o objetivo maior da proposta cristã, para o objetivo maior da proposta espírita, o que esse episódio tem de importância para nós é a demonstração, ou a ênfase mesmo, nesse conceito tão fundamental para nós, que é o de imortalidade da alma. Então, quando a gente olha para esse episódio e vê o Jesus colocado à cruz, após todo aquele processo brutal, observa a sua desencarnação, mas momentos depois, dias depois, vê esse mesmo Jesus vivo, isso, na verdade, mostra para nós, talvez o que seja mais interessante desse episódio, claro, a imortalidade da alma, que nós não somos esse corpo físico aqui, nós, como Jesus, somos espíritos imortais. Agora, como que nós, espíritas, entendemos esse episódio? É interessante observar que o Espiritismo, como, na verdade, perante vários episódios semelhantes, que a gente enquadraria como episódios de mediunidade ou mesmo de animismo, o Espiritismo, na verdade, ele tira o caráter de sobrenatural desses fenômenos, Então, se muitos vão olhar para a ressurreição de Jesus ou episódios semelhantes e vão achar, olha, isso é sobrenatural, isso está fora da vida da natureza, o Espiritismo, ao contrário, vai mostrar que não. Isso está plenamente inserido nas leis de Deus, plenamente inserido nas leis da natureza. Ainda que, claro, quando nós não temos um conhecimento pleno do que está acontecendo, esses episódios soem como sobrenaturais ou extraordinários para nós, mas nunca sobrenaturais no sentido de contrariar, as leis de Deus. Quando a gente vai, por exemplo, para a obra A Gênese, no seu capítulo 15, que vai tratar justamente dos milagres, entre aspas, aí, atribuídos a Jesus, a gente vê uma discussão aprofundada sobre isso, em que Allan Kardec vai trazer as hipóteses, os entendimentos possíveis que o Espiritismo traz sobre esse episódio. Até mesmo voltando para o Livro dos Médiuns, quando a gente vai para o capítulo 6 da segunda parte, mais especificamente o item 100, a gente vê ali a explicação sobre as aparições, ou seja, sobre as manifestações dos espíritos de forma visível. E Allan Kardec vai mostrar ali que elas podem ser tangíveis, podem ser mais vaporosas, podem ocorrer no estado de vigília, ou seja, então são os médiums, videntes, que vão ter essa capacidade, essa faculdade, ou no caso de serem tangíveis, a gente vai caracterizá-las especificamente como materializações, E nesse caso aí, todos, mesmo aqueles que não são médiums, eles vão poder ver o espírito, ver aquele desencarnado. E essas explicações que Kardec traz lá no Livro dos Médiuns, e que ele aprofunda nesse capítulo 15 da obra Gênese, são plenamente adequadas ao que ocorre ali, nesse episódio da ressurreição de Jesus. Então, a gente vai ver várias descrições, naturalmente no final dos 4 evangelhos, também no início do livro Atos dos Apóstolos, em que Jesus aparece, ali logo após a descoberta do corpo, ou da ausência do corpo ali onde ele deveria estar, aparece para alguns dos discípulos, alguns dos primeiros seguidores, como também vai aparecer em ambientes fechados, como também vai aparecer e vai convidar Tomé, esse episódio é muito famoso, em que inclusive toque em seu corpo, em seu corpo ali, nós vamos discutir daqui a pouquinho como que é esse corpo, mas que já no ponto de vista espírita, já é o corpo espiritual, o seu perispírito numa condição materializada, Então, do ponto de vista espírita, as explicações são muito claras, não geram muito conflito
para o nosso entendimento. Um ponto que é importante salientar é justamente quando Kardec e os Espíritos, né, lá no Livro dos Espíritos, as suas questões finais, questão 1010, 1011, né, dependendo daquela correção da numeração, Allan Kardec vai mostrar para nós que a ideia de ressurreição, ela só poderia ser aplicada simbolicamente à nossa ideia de reencarnação, né? Naturalmente, entendendo a reencarnação como uma nova vida física em outro corpo físico. Logo, não seria aplicável a descrição do que ocorre com Jesus ali. Tá? Naturalmente, para nós, nessa postura sempre dialógica com a ciência, né? Na busca de entendimentos racionais, para nós espíritas, a ideia de uma explicação das aparições de Jesus enquanto uma ressurreição da carne, ela soa impossível, né? Justamente pela observação da própria decomposição, né? Dessa própria distribuição de todo aquele material que compõe os corpos, né? A partir do momento que eles estão mortos, né? Que eles não mais servem de instrumento para os espíritos que antes neles estavam encarnados, né? Então, em resumo, gente, a doutrina espírita, como eu coloquei, ela é muito clara em relação a esse episódio. O que nós temos ali, né, é Jesus, seu corpo estaria morto, né, após passar todo aquele processo violento, né, de crucificação, mas ele, enquanto espírito imortal, como também nós somos, aparece vivo. E isso é o que é o mais importante desse episódio para nós. Muito bem, Daniel. Uma questão também que é importante a gente refletir, que o advento do cristianismo, ele ocorre mergulhado, né, no caldo da cultura judaica. E como os judeus, o judaísmo em si, vê esse princípio da ressurreição? Olha, essa preocupação, Guilherme, é muito importante. Porque o que a gente observa, às vezes, em todas as religiões? Quando a gente dá naturalmente particularizando as religiões cristãs, né, quando olham para o texto bíblico. O que a gente observa muitas vezes é que nós, religiosos, projetamos a nossa visão religiosa naqueles primeiros cristãos. Então, é muito comum um católico olhar para Simão Pedro, ou para o próprio Paulo de Tarso, né, para os evangelistas, e entender ali alguém católico como ele. Da mesma forma, os protestantes, da mesma forma como nós espíritas. Agora, o que é mais importante? Os primeiros cristãos não eram católicos, não eram protestantes e não eram espíritas, né? Eles eram judeus. E, claro, estavam ali diante de ressignificações, de reinterpretações, mas eles sempre olhavam, como nós fazemos hoje, para aqueles episódios que eles testemunhavam, a partir das bases que eles tinham, das suas tradições, das suas formas, das suas categorias de compreensão. Então, tem uma palavrinha com a qual a gente tem que ter muito cuidado, né, que é o anacronismo, que é quando a gente projeta nossas ideias atuais, numa época em que elas talvez nem existissem. Então, é o que eu falei com vocês, a gente olha, não, mas olha só, Paulo aqui, na verdade, ele está falando de mediunidade da forma A ou B. Na verdade, nós não temos muita certeza disso, porque Paulo não era espírita. Então, daí a importância de se conhecer as tradições. E da mesma forma como quando a gente olha para a própria pesquisa histórica, né, que, claro, embasa muito dessas reflexões que a gente traz aqui, hoje em dia essa pesquisa é muito menos pretensiosa. Então, o que se busca quando se olha para a tradição nem é uma certeza. Não, olha só, agora nós temos certeza aqui que os primeiros cristãos pensavam assim. Não, mas uma plausibilidade histórica. Olha que coisa interessante, né? Se tempos atrás, com o pensamento positivista, a gente tinha certeza, não, está demonstrado aqui que isso aqui. Né? Hoje em dia o que se entende é o seguinte, olha, o que a gente deve buscar é um pensamento que seja coerente com o que a gente consegue identificar as tradições da época. A partir de quê? Basicamente o que a gente tem? Textos, né? Manuscritos, e pouca quantidade, né? Se a gente comparar com o nível de produção textual que a gente tem hoje. Tá? Então, esse cuidado é muito importante. Então, a gente tem que conhecer essas tradições para tentar entender melhor, se aproximar mais do pensamento dele. Então, ainda que quando a gente observa para alguns fenômenos, algumas descrições que os evangelistas trazem, o próprio Paulo, ainda que a gente observa ali semelhança com a postura espírita, isso fica evidente muitas vezes, até mesmo no Antigo Testamento. A gente olha ali e vê, não, olha, isso aqui é muito semelhante, não é possível que ele não está falando o que a gente pensa aqui. Tá? O próprio Kardec vai identificar que aqueles primeiros cristãos, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, nem a época de Kardec, muito menos o que a gente tem hoje. Então, era natural, mais uma vez, que eles olhassem para aqueles fenômenos e descrevessem, registrassem a partir das categorias de conhecimento deles. Tá? Dando passos à frente? Sim. Porque, como eu disse, eles estavam à frente ali de fenômenos que talvez nunca tivessem presenciado.
tá? O que é importante é que a gente, nessa busca, tente entender, se aproximar do pensamento deles, e sem tentar forçar a barra para provar que eles pensavam como a gente pensa hoje enquanto espíritas. Porque isso não é uma necessidade, sabe? Até no final nós vamos voltar nisso. Isso não é uma necessidade. Mais à frente eu vou voltar nessa questão. Agora, o que a gente tem a partir dos textos a que a gente tem acesso? Tanto canônicos, né? Ou seja, aqueles textos oficiais, do que a gente chama de Antigo e Novo Testamento, né? O que a gente tem ali nesses textos, como também textos apócrifos, tá? Textos não canônicos, que são encontrados por aí, encontrados depois, né? E que testemunham a mentalidade da época. O que a gente tem ali? Quando a gente olha para um período anterior ao segundo século antes de Cristo, né? E aí do 10º século até o segundo, o que a gente consegue deduzir é que não havia um pensamento que se aproximasse de ressurreição ali, entre os judeus. A gente tinha um pensamento de que havia o Sheol, ou Hades, né, nas tradições gregas, inclusive nesse momento ele até se aproxima do pensamento grego, ficava abaixo da terra, e todo mundo que morria ia para lá. E ficava lá para sempre. A gente vai ver algumas exceções, como a própria ideia de Elias, né, que sobe aos céus com seu corpo físico, e também Enoque, né, que é um outro personagem do Antigo Testamento, que não passa pelo Sheol, a partir das descrições bíblicas, tá? A gente vai ver também algumas expectativas nos Salmos, em textos anteriores ao segundo século antes de Cristo, que parecem demonstrar alguma esperança, tá? Mas a gente não vai ver ali essa ideia de que seria possível sair dali, aqueles que estão lá, tá? O que a gente observa que é muito legal são saídas temporárias para conversar com os vivos. Aí a gente tem aquele famosíssimo fenômeno mediúnico, né? Que é a aparição do profeta Samuel a Saul, né? Quando ele procura a pitonisa de Endor, está lá no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, né? Samuel estava no Sheol, tinha morrido, mas ele aparece para conversar, ele ainda reclama, né? Por que me fizeste subir? Né? Ele não queria ser chamado, isso é muito interessante. Mas olha só, quando a gente chega no segundo século e começa a observar ali textos que a gente consegue datar, tá? Como o livro de Daniel, algumas partes dele que nos interessam, o segundo livro de Macabeus, e outros livros apócrifos, não canônicos, como o primeiro livro de Enoque e outros que a gente vai citar aqui eventualmente, começa a aparecer um outro tipo de reflexão. E a gente não sabe se ela simplesmente tem uma origem filosófica ou se por revelações dos Espíritos, nós não temos acesso a isso. Mas a gente começa a observar nesses textos uma expectativa de mais justiça divina, ou seja, aqueles que morrem defendendo ou vivendo pelas leis de Deus, eles não podem ter a mesma destinação daqueles que são maus. Olha que coisa interessante. Eles têm que ter uma outra destinação, eles não podem ficar ali no Sheol. Então a gente vai observar no segundo livro de Macabeus, né, em que vai tratar, no primeiro livro de Macabeus, nesse caso, né, em que vai tratar ali da revolta dos Macabeus, o segundo também vai tratar, claro, naturalmente, desse episódio, a gente vai ver algum relatos dos irmãos, né, dos Macabeus, quando vão ser executados ali, e eles demonstrando essa esperança, falando, nós vamos voltar, nós vamos ter, né, isso não vai ficar assim, confiando na justiça divina. Olha que legal. E quando a gente vai para o livro de Daniel, e aí isso fica bem claro no texto, eu vou até ler um trechinho para vocês aqui, ó. Lá no capítulo 12, os versículos 2 e 3. Olha que coisa legal que está lá, ó. E muitos dos que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna e outros para o opróbrio, para o horror eterno. Olha a divisão, que coisa interessante. Os que são esclarecidos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que ensinam a muitos a justiça hão de ser como as estrelas por toda a eternidade. Então, só que a gente vê duas coisas interessantes. Primeiro, dá para deduzir ressurreição dos corpos aqui? Sim. Porque quando ele fala assim, ó, os que dormem no solo poeirento acordarão. Nós estamos falando de corpos mortos, né? Então, eu posso deduzir aí ressurreição corporal? Sim. Olhando apenas para esse texto aqui. Mas vocês percebam que no segundo trecho, o versículo 3, ele vai falar de resplendor no firmamento, onde ser como estrelas, né? E quando a gente vai para a tradução judaica, é muito comum a associação de estrelas a anjos, ou seja, há uma condição de vida angélica. Então percebam que dá uma duplicidade de interpretação aqui. Olha que coisa legal, né? O que a gente vai ver, e aí os cristãos tradicionais vão abraçar muito esse entendimento, não espíritas, né? De que o que a gente pode observar nessa descrição é uma ressurreição em algum tipo de corpo transformado. Então eles vão dizer isso para nós. Olha, é uma ressurreição corporal? Sim,
mas um corpo que se transforma, que já tem uma condição angélica. Pensamos que tem uma leve diferença para o nosso entendimento espírita. Não sei se é tão leve assim, né? Porque, olha só, se eu tenho um corpo transformado, eu preciso daquele corpo que foi enterrado, vamos dizer assim, né? Para que ele tome vida novamente. Do ponto de vista espírita, não. Percebe? Então, tem um detalhe aí que é o que mais diferencia a nossa visão. Para nós, não. Há um corpo físico morto, que se decompõe, e há um outro tipo de corpo que reveste o espírito. Nós vamos chamar de perispírito, o corpo espiritual. Olha que coisa interessante. Mas o que a gente deduz desse texto? Como também do primeiro livro de Enoque. E aí, cara, eu convido a todos que leiam o artigo, que lá está mais bem apresentado, né? O primeiro livro de Enoque não é um livro que está no Antigo Testamento, não é canônico, tá? Mas também ele é desse período do segundo século até o primeiro século depois de Cristo. Pode até ter inserções cristãs ali. Como também um outro livro que se chama Ascensão de Isaías, né, que são livros apócrifos também. Ali você vai ver descrições muito interessantes. Inclusive, na Ascensão de Isaías, se fala da transformação, da troca de roupa. E a gente vai se lembrar da parábola do festim das bodas. Você lembra que tem um episódio lá no Novo Testamento, né, que fala da veste nupcial? Né? Então, essa expressão ela já aparece em livros anteriores e contemporâneos. Olha que coisa interessante também. Que tem a ver com essa questão da mudança de corpos, ou de se ter novos corpos, né? Que é a grande discordância que a gente vai ter em relação ao pensamento cristão tradicional, tá? O que é interessante? Aqueles que vão nessa direção da transformação corporal, ou seja, eu tenho um corpo que ressuscita e se modifica. Esse seria o corpo de Jesus, como também o nosso, na nossa ressurreição, né? Por esse pensamento. Há um entendimento de que para o judeu não haveria uma possibilidade de pensamento dualista. Alma e corpo, espírito e corpo. Que o judeu sempre pensaria de forma como um ser único, sem divisões, sem dualidades. Tá? A gente vai observar isso, sim, em alguns textos mais antigos do judaísmo. Só que a gente vai observar em outros textos, e aí já influenciados pelo pensamento grego, pelo pensamento helenista, que tinha essa visão dualista, corpo e alma, né, matéria e espírito, entendimentos nesse sentido. Tá? Então, o próprio o livro da sabedoria, Guitarra, né, que é canônico, como outros livros, o quarto livro de Macabeus, textos também dos essênios, né, vão começar a aparecer ali entendimentos muito semelhantes ao entendimento grego. Então, hoje em dia, quando a gente olha para essas divisões, né, é muito comum o pensamento histórico, algumas décadas atrás, entender o seguinte, não, tinha um pensamento judeu aqui e tinha um pensamento helenista aqui, né, estanques. Quando a gente vai observar algumas outras abordagens, né, que vão olhar a questão da cultura popular, né, que vão sair um pouco da cultura das elites, né, e vão observar essa permissividade cultural, é bem plausível entender hoje que esses pensamentos se cruzavam e dialogavam, sabe? Então, o judeu ele não tinha essa ideia fixa, né? Até uma coisa interessante, a gente tem um exemplo cotidiano disso aí. Por exemplo, entre os católicos, há muitos que acreditam na reencarnação. Perfeito. Você fala assim, não, mas eles são católicos, a doutrina católica não defende a reencarnação. Ok, mas no catolicismo popular, né, que é, cara, a maior parte do catolicismo, a gente vê pessoas que acreditam na reencarnação. Então, por que essa permissividade não poderia acontecer naquela época? Então, e esses textos helenistas, na verdade, indicam isso. Então, já é possível haver um pensamento que aí se aproxima do pensamento cristão, já no segundo século, terceiro século, né? E, claro, o pensamento espírita, que concebe essa dualidade. Não, existe o espírito e existe o corpo. O interessante é que, mesmo já concebendo isso, a tradição cristã majoritária, ela prefere ainda o entendimento de que é uma transformação do mesmo corpo que ressuscita, percebe? Enquanto a gente, talvez, espírita, já leve de forma mais, não vou dizer radical, mas mais enfática essa dualidade. Então, para nós, não há um problema, né, em que esse corpo físico realmente se decomponha e não volte à vida. Não é uma necessidade do ponto de vista até filosófico para nós, né, para que isso aconteça. Tá? Então, o importante, em resumo, é que o pensamento judaico, né, ele, naquela época, ou seja, aqueles que olharam para a ressurreição de Jesus, que viram Jesus vivo após a crucificação, né, eles vão ter várias categorias explicativas para aquilo, que vão encaminhá-lo, sim, para entendimentos possíveis de ressurreição do corpo, de corpo transformado ou não, ressurreição do mesmo corpo, tá? Como também o que muitos teólogos, né, vão negar, uma ideia que já associe, já dialogue com essas concepções helenistas, que já estavam ali no mundo, gente, há uns 200 anos, né, desde a dominação ali
de Alexandre o Grande, né? Ele faz toda essa disseminação do helenismo, então ela estava espalhada ali. Então, o que a gente vê é isso. Há categorias que se direcionam para uma interpretação de ressurreição corporal? Sim. Agora, há entendimentos, há uma ressurreição espiritual, já estou usando um termo mais espírita aqui, né? Sim. Tá? E o que a gente vê? Só sinalizando para passar para a gente avançar mais na discussão. A própria parábola do mal rico, quando a gente vê lá o rico e Lázaro, né, que morrem, e vão aparecer um no Hades, né, no Sheol ou no inferno, e o outro no seio de Abraão, a gente não para em nenhum momento, eu tenho certeza que nenhum cristão para pensar que, na verdade, o corpo do rico e o corpo de Lázaro, né, não estivessem lá, enterrados em algum local, mas que estivessem no inferno ou no seio de Abraão, com os espíritos, percebam? Percebe como é que isso é difícil da gente conceber, mesmo transportando para um pensamento cristão tradicional. Então, o Daniel preparou o terreno para a gente, né? Construiu a base do raciocínio. Então, vamos avançar na esteira dessa linha de pensamento. Então, como é que a gente pode refletir sobre a compreensão dos primeiros cristãos sobre a ressurreição de Jesus? Então, já como foi dito, né, eles estavam mergulhados no caldo cultural do judaísmo e de todas as suas influências. Exatamente. Eu vou até dizer para vocês que eu não vou entrar muito, me aprofundar na visão paulina aqui, tá? Porque tem toda aquela descrição no capítulo 15, né, da primeira carta aos Coríntios, e outros momentos em que Paulo trata da questão da ressurreição também, que eu entendo que tem uma complexidade a mais, ainda que, aí no meu entendimento pessoal, não se distancie do que nós vamos trazer aqui nos evangelhos, tá? Porque é plenamente possível que Paulo também colocasse ali essas categorias do pensamento grego, que ele conhecia, e com o qual teve um contato profundo em todo o seu trabalho missionário, né? Que foi praticamente inteiro fora do pensamento judaico, fora da Palestina, né? Quando a gente olha para... Aí no texto, depois vocês vão ver lá até melhor, né? Quando a gente olha para as descrições de ressurreição nos evangelhos, e também no próprio texto de Atos, né? Há algumas descrições que reforçam o pensamento de ressurreição corporal. Olha que interessante. Quando eles chegam lá no sepulcro e vê que o sepulcro está vazio, né? Cadê o corpo? Não está ali. Por que o corpo não pode ter ressuscitado? O corpo não está ali. Né? Quando se observa a retirada da pedra que fechava o túmulo, ou seja, para o corpo sair, eu tenho que abrir caminho. Né? A ideia de 3 dias no sepulcro, para deixar claro, olha, morreu mesmo. Né? Ficou ali preso. Né? A gente tem o próprio relato de Herodes, né? Quando fica sabendo dos relatos de ressurreição, ele fala assim, não, ele vai falar, não, é João Batista que ressuscitou corporalmente, olha só que interessante. Aí depois tem os outros que vão falar de Elias, né? Outros profetas reencarnados, né? Dá até para a gente usar essa expressão. Então tem essa questão também que justifica essa ressurreição corporal, né? Quando a gente olha para o relato de ascensão de Jesus, como eu falei com vocês, a gente tem o relato de Elias e de Enoque, que ascendem aos céus, com corpo físico e tudo. Então o cristão pode dizer assim, não, aconteceu com Elias, por que não pode ter acontecido com Jesus? Né? A gente vê a descrição de Jesus comendo, ou pelo menos perto de comer. Tem situações, no artigo lá está mais bem colocado, tem situações que não fala se Jesus comeu, mas estava ali, na refeição. Né? Só que é interessante, olha que legal isso, a gente vai encontrar descrições de anjos no Antigo Testamento, tem um momento de anjos que visitam Abraão, por exemplo, em que eles comem. Ou seja, para a tradição judaica, eu não tenho que ter um corpo físico para comer. Olha que legal. Um anjo também podia comer. Tá? Então, já seria um ponto aí a favor do nosso time. Né? E aí tem um ponto que é problemático para nós, que é aquele em que Jesus está lá em Lucas 24, no finalzinho ali, em que ele justifica enfaticamente que não era um espírito. Ele fala assim, espírito não tem carne, não tem ossos. Né? Então, esse caso é problemático para nós espíritos, né? Porque Jesus claramente fala assim, não, ele está falando, é corpo mesmo. Mas aí há toda uma questão, eu não vou aprofundar aqui, de interpolações, de alterações, de própria incompreensão daqueles que relataram, né? Que alguém até pode me acusar, Daniel, agora que é contrário ao pensamento espírita, você vai falar de interpolação. Né? Mas, claro, são também questões hipotéticas e que a gente pode debater. Mas esse ponto é o único que é problemático. Agora, vamos para o outro lado. Vamos para explicações que mostrem aí uma separação corpo físico e espírito, né? Ou seja, que mostra uma ressurreição em corpo espiritual, não em corpo físico. A parábola do mal rico, que nós comentamos,
que é uma parábola contada por Jesus, né? Vai nessa direção. Tem um relato interessante em Atos, que é quando Pedro é preso. E aí, de repente, ele aparece para os cristãos que estavam escondidos, né? Aí, quando eles abrem a porta, alguns falam assim, olha, é Pedro que está aqui. Só que alguns pensavam que ele tinha morrido. E falam assim, não, é o anjo de Pedro. Olha que interessante. Pedro tinha morrido, era um anjo que estava ali. E aí depois eles vão ver que não, que era o Pedro vivo mesmo, encarnado. O que isso mostra, gente? Havia pensamentos que diferenciavam. Não estaria ali o corpo ressuscitado. Pedro teria morrido na prisão. Estaria ali Pedro espírito. Olha como é que já havia esse tipo de pensamento, né? Episódio da transfiguração, Mateus 17. Está lá Moisés e Elias, misturei os dois nomes aqui. Os dois aparecem vivos. Alguém pode dizer assim, mas Moisés, ninguém sabe onde ele foi enterrado. Mas falaram que ele morreu. Mas Elias subiu aos céus, o corpo físico e tudo. Ok. Mas perceba que quando eles aparecem, os discípulos olham para Jesus, olham para aquilo ali, e eles perguntam se não tem que preparar tendas para eles. Ou seja, na cabeça deles, se eles estavam ali, eles tinham ressuscitado corporalmente, precisariam dormir. Mas aí Jesus nem responde. Eles não dormem em tendas. Será então que os discípulos naquele momento não teriam percebido, aprendido, que eles não estavam ressuscitados corporalmente? Elias e Moisés, olha que coisa interessante. Né? Tem aquele episódio da ressurreição dos santos após a crucificação, que isso é narrado em Mateus 27. Né? Então, vários saem dos sepulcros, né? Que inclusive evoca algumas citações do Antigo Testamento, mas esses ressuscitados somem. Ué, cadê os corpos? Eles somem. Né? Tem afirmações de Jesus, né, sobre na ressurreição nem eles se casam, são todos como anjos do céu, né? Em Marcos, em Mateus também. Ele vai dizer também em Lucas 20, os que forem dignos da ressurreição dos mortos nem podem mesmo morrer, são semelhantes a anjos. Né? Quando a gente olha para as visões de Paulo e Estevão, narradas lá nos Atos, né, que vão comparar Jesus ao Filho do Homem, no caso de Estevão, o Filho do Homem era um ser pré-existente, não tinha corpo físico. Ou seja, se Jesus é o Filho do Homem celestial, que inclusive aparece em Daniel também, né, nesse meu xará, que é tão importante para a gente entender isso aqui, não pode ser corpo de carne. Facilitação da movimentação de Jesus. Jesus aparece aqui, aparece ali, some, reaparece. Que corpo físico é esse? Né? E, por fim, gente, essa própria ideia que dá a entender, às vezes, uma leitura superficial, de que os judeus conheciam ou acreditavam na ressurreição corporal, ela pode ser ilusória. Ela pode ser, segundo alguns autores, uma crença muito particular dos fariseus. E lembrando que os fariseus, como os saduceus, eles eram minoritários entre os judeus. Muitas vezes há um pensamento, Guilherme, de que os judeus se dividiam. Os judeus eram fariseus, ou eram saduceus, ou eram essênios? Não. Então, havia grupos que se diferenciavam nessas seitas, mas a grande maioria dos judeus não se diferenciava entre elas. Então, até que ponto os judeus, logo aqueles que testemunharam as aparições de Jesus, tinham o seu conhecimento, essa crença na ressurreição corporal, que era uma expectativa dos fariseus? A gente também não sabe. Tá? E alguns autores até defendem que esse fenômeno, que ele é tão fundamental para o cristianismo, ele recebe muito pouca importância nos evangelhos. Se a gente olhar para os textos, ele é muito pouco abordado. Por que será? Né? Talvez essa importância e essa ressignificação para uma ressurreição corporal seja posterior, ainda que no primeiro século, no segundo século. Percebam? Enfim, a grande questão, mais uma vez, são possíveis interpretações diferentes ainda hoje a partir do texto bíblico? Sim. Né? São possíveis. Agora, a grande questão é, o pensamento cristão majoritário que entende essa questão da ressurreição do corpo como uma condição do corpo transformado, que vai habitar na terra futuramente ou vai habitar nos céus, né? Ou seja, há uma transformação de um mesmo corpo que morreu, e há um pensamento que é claro, que é o nosso espírita, em que não, o corpo que morre, o cadáver, né, se decompõe, naturalmente, não se reunirá novamente, e essa sobrevida no plano espiritual ocorre em outro tipo de corpo, um corpo espiritual. Daniel, assim, a parte que tu falaste ali da ressurreição do Cristo, que ele estava jantando, né? Na verdade, ele estava participando da janta, não necessariamente jantando, e que ele não diz, sei se ele comeu. Pois é, mas ele diz que é corpo. A gente poderia fazer essa reflexão, por exemplo, que a gente estuda na doutrina espírita, né? Que quando encarnado nós temos um corpo físico e desencarnado
Nós somos espírito, mas na verdade somos perispírito mais espírito, que é o princípio inteligente. A gente poderia fazer, quem sabe, essa associação de que dizer que aqui é corpo, não é espírito, por ser o perispírito, que é semimaterial e não é necessariamente o espírito. Agora a gente está abrindo mais o leque para uma reflexão. Olha, não sei se eu entendi bem o que você está colocando. Nesse caso, como é que a gente explicaria esse possível comer de Jesus? Como se fosse uma... Eu não sei, como se ele estivesse ali com algo também nessa condição mais sutil, materialmente falando, e aí aparentasse um alimento. Isso, eu digo, na verdade, não a questão da alimentação em si, mas a afirmação de ser, né, dele dizer, né, aqui não é espírito, no sentido, né, que tu falaste. Sim, é nesse ponto que eu falo. Será que ele dizer que não é espírito? Que tu falou assim, mas será que a gente não está indo meio contra o princípio da doutrina espírita? Isso está um pouco contra nós, tu falaste, né? Mas se a gente quiser fazer essa observação, a gente também pode fazer, que na verdade aquilo ali não é espírito, é perispírito, né? Que é um corpo semimaterial, né? Entendi. Sim, é possível. Mas ainda que isso esteja nas próprias palavras de Jesus, a gente pode partir do princípio que ele usava categorias e entendimentos que aqueles que o escutavam entenderiam. Perfeito. Então, eu não sei se Jesus abordaria nesse sentido, no sentido de perispírito, porque talvez aqueles que o estavam escutando não compreendessem essa direção. Claro, sabe? E aí fica aquele cuidado, sabe, Guilherme? Agora, eu não nego essa possibilidade. O importante, até como Kardec se pronuncia muitas vezes, sempre de uma forma muito humilde, né? A gente pode levantar hipóteses. E essa hipótese que você traz é plenamente plausível. Né? Sim, Jesus poderia estar falando exatamente isso. O único cuidado que a gente tem que ter, e que eu observo às vezes, não você, mas alguns espíritos fazendo, é que quando encontram uma explicação que resolve o problema do espírita, isso, vamos supor, encontrei uma explicação que resolveu o problema do espírito. Então, é isso, gente. Então, é isso. Entenderam? Não é o que você fez, naturalmente, mas às vezes eu chamo a atenção para isso, para a gente sempre tomar um cuidado. Como Kardec faz nas interpretações dos milagres, das predições lá no final da gente. Então, ele levanta uma hipótese. Olha, essa hipótese é plenamente aceitável do ponto de vista espírita. Sim. Agora, é uma hipótese. Pode ser que na cabeça daqueles que escutaram Jesus, ela nem tenha passado. Isso que é importante. Isso. É que, na verdade, quando a gente fez esse comentário, pensando não necessariamente que ele esteja falando do perispírito com a linguagem e a visão que a gente tem, mas entender que o espírito está além de uma manifestação no mundo material, né? O espírito, na verdade, como essa essência, né? Esse princípio imaterial dentro da nossa questão da ponderabilidade, vamos dizer assim. Mas já estamos chegando no final da nossa conversa. Muito bom sempre falar contigo, Daniel. Acredito que foi muito esclarecedor e deixou esse gostinho para a gente estudar, conhecer o artigo e estudar mais esse tema, assim, que é muito bacana, e que, pelo que tu nos falaste, na verdade, a grande mensagem que nós trazemos é que, na verdade, a questão que a gente sempre tem que pensar de que há uma continuidade, né? Sempre há uma questão de continuidade. Então, de qualquer forma, nós estamos combatendo o materialismo, né? Essa questão da cessação da vida, da morte do corpo físico, da extinção do ser, que é o que gera todas as mazelas humanas, né? E a nossa missão como espíritas, de uma forma fraterna, é combater o princípio do materialismo, a doutrina materialista, que traz tanto sofrimento para o mundo. Então, eu gostaria, nesse final, que tu pudesse fazer essa costura, assim, essa conclusão de todo esse teu pensamento acerca do tema da ressurreição, nesses estágios que tu evoluíste no pensamento. Esse ponto que é importante. Todos os cristãos, e dá até para a gente dizer, todos os religiosos do mundo vão concordar no ponto que você traz. Né? Independentemente da forma como entender essa ressurreição, a ideia de continuidade, de imortalidade, ela fica clara. Né? Isso é o mais importante para nós. Agora, 3 pontos são fundamentais para a gente fechar. Mas em caráter até de resumo. Em primeiro lugar, quando a gente vê essas 2 possíveis interpretações de ressurreição corporal e ressurreição espiritual, o legal é a gente observar que a ressurreição espiritual, ela resolve todas as questões, menos aquele ponto que nós discutimos no finalzinho, de Jesus falar que não era espírito. Né? Agora, a ressurreição corporal, ela oferece vários problemas para as situações que nós citamos aqui. Ou seja, do ponto de vista racional, pensar na ressurreição como o espírita pensa, a partir do texto, dos evangelhos apenas, né, resolve mais problemas do que o pensamento oposto. Tá? Isso é importante. Outra coisa também que é importante, até assim, para ficar claro, é possível, a partir do texto, deduzir, sim, entendimentos diferentes.
Da mesma forma que hoje há cristianismos diferentes, à época de Jesus, os primeiros discípulos, também havia compreensões diferentes. E os textos evangélicos mostram isso em vários aspectos. Tá? Logo, não é um problema para nós espíritas encontrar, às vezes, algum ponto que contraria o pensamento espírita. Porque o pensamento espírita, ele é uma lente que se volta ao texto bíblico. Ele não nasce a partir do texto bíblico. Isso é importante. Perfeito. Ele nasce a partir da revelação dos espíritos, todo o trabalho que Kardec faz, que rapidamente ele percebe que o texto bíblico já dizia. É isso que é importante. Né? Então, nós não temos essa justificativa. Olha, eu tenho que encontrar uma explicação aqui para justificar o espiritismo. Eu não preciso disso. Porque, acima de tudo, o mais importante, você chamou a atenção, e aí, cara, a ideia de imortalidade da alma vai nessa direção, é a proposta ética de Jesus. É o que essa conclusão nos modifica. É o que essa conclusão nos propõe olhar para a vida de uma forma diferente. É claro que a gente se aproxima, né, no final do ano, da ideia do Natal, que é o nascimento, não é a crucificação nem a ressurreição, né? Mas como é importante trazer a reflexão sobre a ressurreição nesse momento também. Perfeito. Porque é um Jesus que vem, acima de todas as tradições respeitáveis, né, com uma proposta ética que tem na sua base a imortalidade da alma, que ele mostra ele mesmo, né, no episódio da ressurreição. Então é isso aí, Guilherme. Agradeço mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer conversar sobre esse tema. Beleza, Daniel. Mais uma vez, obrigado também. A gente sempre estende o convite para que a gente possa ter outros momentos assim de conversa e para que todos vocês que também nos acompanharam possam conhecer a revista Reformador, se tornar assinante, ler esse artigo como tantos outros que nós temos disponíveis e poder mergulhar cada vez mais os seus estudos e reflexões sobre a doutrina espírita. Então, acesse também os veículos de comunicação da Federação Espírita Brasileira para ter acesso a conteúdos doutrinários e saber o que está acontecendo no movimento espírita do Brasil e do mundo. Venha fazer parte dessa família que trabalha unida pela felicidade humana e pela fraternidade universal. Até um próximo encontro e permaneçamos em muita paz.